A transparência vai só explicar aqui de novo o que eu já expliquei aqui. O que é o sinal, o que é o offset, o que são as áreas, o que são os volumes. Eu esqueci de apagar isso aqui, as compensações. Repete aqui a tabela. E aí eu vou para a última coluna. Linha de Brickner ou diagrama de massas. Quando eu vou fazer a minha compensação. Aí eu desenho antes de desenhar o diagrama propriamente dito, eu tenho a minha compensação. Aquilo que eu falei aqui no desenho também, ó. Tudo que eu escavei, eu aterrei à frente. Ou tudo que eu escavei, eu usei para aterrar para trás. Diagrama de massas é ou eu uso aqui, acabou não aparecendo. Eu posso usar parte desse corte para aterrar aqui, parte desse corte para aterrar aqui. Parte desse corte eu boto no bota fora. Quem define isso? Distância econômica de transporte. É ela que define quantos metros eu vou rodar com aquele material. Gente, e costuma ser metros. 800, 900 metros. Hoje em dia, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Eu não rodo muito mais do que isso com o material escavado. Porque fica caro. Na obra. Porque na obra eu transporto com um moto-scraper. Moto-scraper, a gente vai mostrar umas figurinhas para vocês mais para frente. É um equipamento totalmente esquisito. Pesado demais, lerdo demais. Então, e ruim de manobrar em qualquer lugar. Então eu não saio andando 10 km com o scraper, porque ele é caro. A hora de uso dele é cara. Quanto mais eu usar ele para fazer a função de caminhão, mais caro fica a minha obra. E se eu escavar, passar para o caminhão levar, aterrar, isso fica caro também. Então eu tenho aí uma distância normalmente econômica de não muito mais do que 1 quilômetro. Aí eu vou para a linha de Brickner e aí ele explica e já vamos para o desenho aqui. Vê se ele tem uma melhorzinha aqui. Não tem. A linha de Brickner, o que é? Vou apagar aqui. Que é o diagrama de massas. Eu vou fazer um diagrama aonde? Bem torto aqui. Você não falou isso? Aqui embaixo eu terei as estacas. Aqui eu terei o volume. Para cada estaca eu vou marcar o volume daquela tabelinha. Então eu faço aqui uma escala. 0, 1, 2, 3, 4. Qual que é a tecnologia hoje? Deixa eu voltar para a tabelinha aqui. Então, fiz aqui dessa tabela as 16 estacas e aí eu vou marcar esse valor acumulado. Estaca 0 é 0. Então o meu maior, deixa eu criar uma escala aqui também. Então, a minha escalinha aí, metros cúbicos. Na primeira estaca, 217. Se aqui é o 500, é mais ou menos aqui. Segunda estaca, 736. Mais ou menos aqui. Terceira estaca, 1.700 aproximadamente. Mais ou menos aqui. Depois, 3.200. Alguma coisa aqui. Depois, 4.800.
Estaca 5, 4.800. Quase aqui no 5.000. Depois, 5.800. Faltou pegar no 6.000 aqui. Essa aqui, 5.800. Depois, mantém aí praticamente um pouquinho acima. Depois, 4.800. Depois, 2.400. Mais ou menos aqui. Depois, e aqui eu não deixei espaço para o negativo, 729. Alguma coisa aqui para baixo. Depois, menos 2.700. Alguma coisa aqui mais para baixo. Depois, 3.000. Mais para baixo. Então, nada mais é do que fazer um gráfico. A estaca X pela linha de Brigner Y. E aí eu uno esses pontos. E aqui ele vai fazer isso aqui, ó, depois, né? Onde ele volta? Na 14. Vai fazer assim. Beleza? Então, o volume, gastei tudo. Gente, ó, se eu analisar o gráfico, tudo que está subindo é material que eu estou acumulando. Tudo que está descendo é material que eu estou gastando. Então aqui, ó, descendo, estou gastando, subindo, estou acumulando. Beleza? Então, ó, acumulei, chegou aqui em cima, comecei a gastar. Gastei, chegou aqui, gastei tudo. Agora eu estou no negativo. Eu preciso de material e eu não tenho de onde tirar. Até chegar no fundo do poço aqui. Aí eu comecei a ganhar de novo. Ganhar material. Ó, o que eu ganhei aqui, eu matei o que eu gastei aqui. Aí eu estou ganhando e não gastei mais. Ele termina naquele valor lá de 2.100, eu errei aqui o valor, mas 2.154. Se eu fosse fazer aqui, ele ficaria aqui em cima, né? 2.150, mais ou menos aqui assim. Beleza? Por que é a compensação? Porque, ó, eu traço aqui no meio, isso aqui é corte, isso aqui é aterro. Todo o material que eu cortei aqui, ó, eu usei para aterrar do lado de cá. Aqui é corte, aqui é aterro. Todo o material que eu cortei aqui, eu usei para aterrar do lado de cá. Aqui é corte. Todo o material que eu cortei aqui, eu usei para fazer não sei o que, porque sobrou. Então eu precisei colocar num bota fora. Beleza? Então essa a compensação natural. Gente, não necessariamente a compensação é feita assim. Isso eu fiz a compensação pela linha zero aqui. Não necessariamente, eu posso compensar aqui assim, ó, por exemplo. E aí, todo o material que eu cortei aqui, ó, eu compensei aqui. Esse corte aqui não teve compensação. Por quê? Porque eu tracei a minha linha de compensação aqui em cima. Aqui, todo o material que eu aterrei aqui veio da compensação aqui, ó. Então todo esse corte aqui eu compensei aqui e sobrou essa pontinha aqui. Então essa linha de compensação, que é a linha econômica de transporte, eu coloco ela onde for mais viável. Ó, estaca 0, estaca 16, ou seja, do início ao fim são 320 metros. Eu deixei todo o material sobrar nas últimas 3 estacas. Será que tem lugar para usar esse material aqui, ó, todo no final? Não. Lá no início tem o que fazer com o material. Então eu deixei sobrar um pouquinho aqui e sobrar um pouquinho aqui no final. Também poderia ter feito assim, feito essa linha econômica aqui em cima. E aí eu deixei toda a compensação no início e nenhuma compensação no fim.
Então, eu vou fazer a compensação aonde for mais interessante para mim. Em cima dessa distância aqui, ó. Em cima dessa distância aqui. Beleza? E obviamente que eu posso fazer isso, ó. Deixa eu apagar aqui tudo. Óbvio que aí vale para situações um pouquinho maiores. Não para 16 estacas. Mas eu posso fazer a compensação aqui e aqui. Ou seja, tudo que eu cortei aqui, eu usei para o aterro aqui. Tudo o que eu cortei aqui, eu usei para o aterro aqui. Aqui tem um corte que não foi compensado. Ou seja, isso aqui foi para o bota fora. Aqui tem um corte que não foi compensado. Isso aqui foi para o bota fora. Eu tenho que deixar um mínimo de material. E aqui no meio, o que eu tenho? Um aterro que não foi compensado. Então aqui eu preciso de um empréstimo. Óbvio, isso aqui só é válido quando a distância é grande. Aqui eu tenho 4, 5, 6 estacas. Não valeria a pena fazer isso. Mas, se eu considerar que aqui são de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 estacas. Ok? Então, daqui até aqui eu teria 60 estacas. Ou seja, 1.200 metros. Então, de repente, não vale a pena transportar esse material. Então, essa linha horizontal, eu vou fazer elas aonde for mais interessante, para a minha economia de transporte. Ou seja, em um projeto de terraplenagem, pode sobrar, pode faltar material. Embora o normal venha a ser que sobre e falte material na mesma obra. Na mesma obra sobrou e faltou. Porque sobrou aqui e faltou aqui no meio. Ah, e por que não usou esse material daqui para cá? Porque é muito longe, é muito caro. Vale mais a pena eu arrumar um lugar de empréstimo aqui do lado. Se tiver. Então aí eu tenho que fazer a análise geral do meu traçado e ver se isso tem ou não como ser compensado. Beleza? E aí era só isso. Aí a gente cai nessa figurinha aqui. Então, ó, as estacas estão aqui, o volume aqui e o diagrama e a compensação que eu posso fazer em qualquer lugar. Beleza? Gente, esse ponto aqui em cima, ele acabou mostrando aí, eu esqueci aqui, ó. É sempre, ó, o ponto de máximo ou de mínimo é a mudança de corte para aterro. Então, ó, cortei e comecei a aterrar. Quer dizer que eu estou bem nesse ponto aqui, ó, onde eu termino de cortar e começo a aterrar. Aqui, aterrei e comecei a cortar. Quer dizer que eu estou nesse ponto aqui, onde eu terminei de aterrar e comecei a cortar. Beleza? Só isso. Que horas são?